Bom dia, colegas. Que bom tê-los conosco novamente, né? Nesse espaço formativo. Vamos permanecer produzindo o plano de ação para à tarde compartilharmos com o colega. Vamos seguir agora na pegada da colega Priscila e darmos continuidade ao nosso processo formativo, construindo as estratégias didáticas e depois concluirmos com as avaliações e socializarmos à tarde. Vamos nessa? A gente continua com a atividade nos grupos e a gente quer falar rapidinho sobre as atividades, né? Nos ouçam um pouquinho, nos ouçam um pouquinho. Nos ouçam um pouquinho. Ontem nós fomos em todos os grupos e a gente viu que muita coisa boa foi produzida nos grupos, né? Muitos grupos avançaram, já entraram até nas estratégias didáticas, mas algumas questões a gente foi problematizando com os grupos, né? Para a gente ajustar alguns detalhes na sequência didática, alguns detalhes na elaboração das habilidades para os temas integradores. A gente alguns grupos não entenderam que eram para elaborar as habilidades para os temas integradores. E aí foram lá no DCRB e pegaram algumas habilidades do DCRB como se fosse para o tema integrador, e não é, são diferentes, né? Então, essas habilidades do tema integrador a gente precisa realmente elaborar, articuladas à área de conhecimento. E nas estratégias didáticas, a gente vai chamar a atenção a alguns pontos, né? Embora isso esteja aí na mão de vocês, mas a gente viu que alguns grupos não deram uma lida naquela orientação que a gente passou para vocês. Produzir as estratégias considerando ênfase em metodologias ativas que promovam a criatividade e o protagonismo. Ou seja, o estudante ser o cara do processo. Vamos deixar de dar coisas para o estudante. Dar. Eu digo dar assim. Um texto, eu vou dar o texto. Vou conversar a partir de um questionário. Vamos ver se a gente não pensa em estratégias mais provocativas. Um exemplo assim, nós vamos fazer um levantamento de conhecimentos prévios. Eu acho uma estratégia maravilhosa. Agora, como é que isso acontece? Qual é o elemento mobilizador desse bate-papo, dessa roda de conversa para o levantamento desses conhecimentos prévios? Porque lembre-se que a gente vai pensar uma estratégia que vai desenvolver uma habilidade. Entende? Então, essa minha estratégia vai me possibilitar ver isso acontecendo. Então, vamos que eu pense que eu coloque um vídeo, para a partir desse vídeo a gente gerar um bate-papo nessa roda de conversa. Claro que nós, professores, temos que ir com algumas perguntas instigadoras, mas aproveitar principalmente aquilo que eles vão dizer para a gente, né? E dialogar com essa fala. Se eu quero entender o que é que ele sabe disso, olha só, conhecimentos prévios. Eu provoco esse debate a partir de um elemento mobilizador e vou instigando eles a responder a partir de intervenções que eu vou fazendo. Então, não pode partir do nada. E aproveitar essa beleza que é essa roda de conversa para construir ou entender ou ouvir esse conhecimento prévio dos estudantes. E olha que eles sabem, gente. Eles sabem do jeito dele, da forma que eles aprenderam na comunidade. Entende? A gente vai ajustando essas falas, e aí é isso mesmo que você quer dizer, é isso, é dessa forma mesmo que você compreende, você já não viu falar de uma outra maneira? O que é que o vídeo provocou em você? Provocou algo diferente do dia a dia? Enfim, a gente vai levar para um shopping, nós vamos fazer agora a atividade no shopping, você deve fazer no shopping, por exemplo. Ora, é uma atividade de uma riqueza. Agora, ir para o shopping não é de qualquer jeito, né? Tem todo um antes, a preparação com essa turma, né? O durante e o depois. Então, eu tenho que aproveitar essa atividade. Se ela vai ser vista em grupo, se ela vai ser vista individual, se vai ser individual, como é que cada um individualmente vai olhar? Se vai ser em grupo, como é que eu vou organizar esses grupos para que esses grupos vejam coisas específicas? Aí, voltando àquela atividade que nós fizemos ontem, né? Para organizar vocês em grupo, nós fizemos uma dinâmica, e só queria dividir em grupos por área. Depois nós mostramos que tinha um outro sentido, qual que a gente visse nos grupos uma área de conhecimento sendo
trabalhada junto com o tema integrador. Então, essa sensibilidade de ir a fundo na atividade estratégica faz com que a gente aproveite o máximo ela. Eu ouço colegas dizendo assim, eu já não tenho mais criatividade. Todo mundo tem criatividade. Eu fui professor de uma disciplina numa faculdade que era criatividade pedagógica, né? Criatividade todos nós temos, né? A gente só precisa ver a dimensão dessa nossa criatividade, ou o quanto nós estamos aproveitando. Então, muitas vezes, uma atividade que é riquíssima, a gente, visita um supermercado. Eu vi num grupo aí, visita um supermercado. Olha, como é rica essa visita a um supermercado. Então, vamos esmiuçar essa ideia de ir para o supermercado, não é? Como é que essa galera vai? Eles vão todo dia no supermercado, mas esses dias vão diferente. Olha que é uma atividade de pesquisa, uma imersão no campo. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo essa ida a esse supermercado. Então, protagonismo do estudante é isso, a gente provocar eles serem sujeitos à ação pedagógica. Estruturação de todos os passos. Estruturação de todos os passos. Mesmo aquele eu sei que isso vai acontecer. É o passo a passo para fazer a receita do bolo. Escreve. Primeiro, tem que escrever, é isso. Registra essa ideia. Escolha de estratégias possíveis de serem realizadas, porque a gente pensa um negócio meio mirabolante, né? Meio mirabolante. Depois, não deu certo. Planejar uma coisa, a prática é outra. Não. A gente organiza o nosso espetáculo, né? A gente escreve um script, a gente ensaia o nosso script, e ele vai ser realizado dentro das condições possíveis. Agora, quando a gente pensa algo que, eu vou levar para o supermercado, vou levar para o shopping, e não se organiza para isso, aí vai dar problema. Vai dar problema. Então, ir para o shopping é uma ação, ir para o supermercado é outra ação. E eu preciso me organizar para essas duas, conforme elas estão sendo colocadas. A estratégia deve ser aplicada durante a formação, não necessariamente. Que alguém perguntou, Daniel, como é que a gente vai apresentar isso? Essa socialização a gente deixa muito a critério do grupo, mas é importante que essa parte que a gente elabora, das habilidades, por exemplo, a gente começou como o desafio X, teve grupo que até já se perdeu do desafio. Desafio X, tema integrador X, as habilidades para o tema integrador, as estratégias e a avaliação, que a gente não acha no DCRB, pelo menos esse material para a gente socializar com os colegas, ter isso sistematizado. Eu já vi que tem grupo que tem um negócio que está bem arrumadinho, que eu ainda não consegui ler o que está escrito, mas por onde assim que eu já vi que está bem arrumadinho. Às vezes a gente chega aqui para apresentar e não sabe onde é que está o texto, e procura um papel, e procura no outro, né? Como é que nós, professores, conseguimos nos apresentar assim, né? Então, e a avaliação? Agora estou fechando. Nem para frente, nem para trás. Não, cafezinho não. Eu vou logo aí. Avaliação. A avaliação. Eu já vi grupo dizendo, a minha avaliação é contínua. A avaliação é contínua. Não tem como ser diferente. A minha avaliação é processual. A avaliação tem que ser processual. Não tem como ser diferente. Agora, como é que é esse processual? Como que é esse contínuo? Né? Em que momento do processo? Porque o processo começa aqui, aqui e termina aqui. Começa em fevereiro e termina em junho. Esse é o tempo do processo. Agora, durante esse processo, continuamente, como é que eu pratico essa avaliação? Em que momento do processo, né? Quais são os elementos que eu utilizo, os instrumentos que eu utilizo para cada processo desse, né? O que Daniel está querendo dizer assim, que para tudo a gente tem que ter início, meio e final bem estabelecido, né? Não é ter na cabeça, às vezes a dificuldade é de colocar no papel, mas é necessário. Quando a gente fala em planejamento, é justamente descrever no papel e colocar esse passo a passo para depois a gente realmente identificar se a gente alcançou ou não o objetivo, né? Mas não perder de vista que esse planejamento pode ser flexível? Pode. Vai acontecer exatamente tudo que está lá? Não, mas já estão bem articulado o que é que vai acontecer, né? Num passo a passo, que se porventura acontecer algum sufoco ou algum problema, eu com certeza saberei mediar, porque eu tenho muito estabelecido qual é o objetivo que eu desejo alcançar. Então, é essa perspectiva que a gente quer, no sentido de
não se perder. A estratégia didática, ele já provoca para a gente fazer isso mesmo, né? E quando o Daniel fala do aluno protagonista, é justamente para a gente trazer essa provocação para o aluno e a gente está no papel de mediador. Nós, professores, vamos ser mediadores do processo. Não quer dizer que ele vai chegar na escola com as vivências e a gente não vai trazer o científico. Não, o papel do professor é isso. Então, as intervenções que a gente vai fazer a partir do vídeo ou a partir de qualquer outro material que se tiver, justamente a intervenção, fazendo ele refletir sobre o que ele traz na vivência dele e o que é dito pela ciência realmente estão em diálogo, né? Estão dialogando. Então, a avaliação, ela vai me dar conta da aprendizagem. Foi minha pró que falou ontem aqui do tempo, né, de aprendizagem. É isso, ensinar, a gente ensina assim, de uma forma homogênea. Né? Nós, eu e Priscila, nós estamos falando assim. A gente faz isso todo dia na sala de aula, seja de grande, de pequeno. Só que aprender, como falou minha pró, é num tempo específico, é individual, é um ritmo próprio. E muitas vezes a gente precisa ir junto mesmo para ouvir como é que essa mensagem chegou. Né? Como é que a minha orientação chegou, como é que minha consigna chegou, o que é que ele entendeu da minha fala. Por isso que a gente vai nos grupos e fica perturbando. E aí, o que é que vocês estão fazendo? Como é que estão fazendo? O que é que já botou? O que é que não botou? O que é que escreveu? Então, assim, e qual é a aprendizagem que eu quero? É a habilidade que eu pensei. Eu tenho que ir verificar se, na minha avaliação, se essa habilidade que eu provoquei o estudante, ela aconteceu, e em que nível ela aconteceu, para que eu possa depois retornar, ou avançar, ou retornar com alguns, construir instrumento de avaliação adequado às habilidades definidas. Então, se eu pensei em determinadas habilidades, o meu instrumento de avaliação vai ter que dar conta delas. Se eu digo que ele tem uma dificuldade de letramento, eu tenho que ter estratégia didática no meu plano que leve ele a produzir e garantir isso. Não é? Então, se eu coloco ele para produzir um texto matemático, um texto de uma poesia, um painel, esse instrumento ele tem que vir como um instrumento de avaliação para que eu possa verificar que se essa atividade possibilitou ele a desenvolver essa habilidade. Então, a gente vai, ao longo da manhã, acompanhar no grupo, só ajustar algumas coisas que, porventura, precisem, né? E aí, 10h30, na hora do lanche, 10h10, 10 e pouquinho, a gente vai lá nos apartamentos, agiliza o processo, retorna, para que a gente continue e feche essa manhã com a avaliação, para só à tarde a gente socializar o que a gente produziu, tá bom? Pronto. Essas estratégias didáticas, gente, o ideal é, como a gente vai apresentar, né, aqui para o pessoal, fazer a culminância, é que esteja em cartolina e tudo, até para o pessoal visualizar, né? Eu sempre falo que cada um tem uma forma de aprender e de sistematizar as informações. Então, assim, a cartolina, quem se sentir à vontade também para fazer, é interessante porque, na hora de compartilhar, a gente consegue visualizar, certo? Ou com atividade descrita ou apresentada, da forma que vocês preferirem, tá ok?